Brincadeira? Vamos começar a brincadeira. Hoje a gente vai. Dá pra ouvir direito, né? Hoje a gente vai estudar um conteúdo do ensino médio, só que ele não é difícil, tá? Ele não é difícil. Nesse nível, ele serve para resolver um problema que nasce lá no ensino fundamental. Quem assistiu a aula de segunda viu que a gente estava resolvendo sistemas com duas equações. Esse assunto ele ajuda a gente a resolver sistemas com mais equações, certo? Hoje a gente vai ver só alguns tópicos, viu, Pedro? Principalmente você que está mais animadinho. Cada semana a gente vai ver um tópico. Um tópico não, uma parte do conteúdo. Até a gente terminar o que a gente está se propondo a fazer. Por exemplo, o teste foi sobre equações. Teve duas aulas sobre equações e acabou. Aí, ou seja, segunda-feira. Toda segunda vai ser um assunto, toda quarta vai ser outro, toda sexta vai ser outro. Só que o assunto da segunda acabou, que foi equações. Então, mande sugestões aí pra gente botar no assunto da segunda. Quarta vai ficar sendo matrizes por um tempo. E sexta a gente vai começar com polinômios, né? Começar. Beleza? Vamos lá, qualquer coisa aí, tu ajuda, viu, Pedro? Que agora eu não vou ver o chat não, vou ficar vendo o chat só aqui de lado, de vez em quando. Então, matrizes e sistemas lineares. Hoje a gente não vai ver praticamente nada de sistemas lineares. A gente vai estudar as matrizes primeiro e depois a gente vai estudar a associação entre essas duas coisas. Certo? Os conteúdos que a gente vai abordar. O que é que a gente vai frisar nessa aula de hoje? O que são matrizes e a importância do seu estudo. Tipo, pra que eu estudo matrizes? Eu, quando era aluno, me perguntava muito isso. Pra que eu estudo esse negócio de matriz, velho? Eu acho chato. Mas hoje eu sei porque eu vou passar um pouquinho pra vocês isso aí. A gente vai ver exemplo de matrizes e como a gente representa uma matriz. Matrizes especiais. O que esses especiais está em aspas? Porque esses especiais quer dizer que recebem nome especial. Não é que elas sejam especiais, mas por elas terem uma serventia específica, elas ganham um nome especial. 4. Igualdade de matrizes. A gente vai dizer quando duas matrizes podem ou não ser iguais. Operação com matriz, soma e produto. E por último, a gente vai dar uma pincelada em matriz inversa, que é um conteúdo muito importante. Os objetivos da gente nessa aula: familiarizar o aluno, que são vocês, com as notações de matriz, ou seja, quando você vai estar lendo uma coisa, identificar que ele está falando de uma matriz, tá? Definir as operações do conjunto das matrizes de entradas reais, a gente vai explicar melhor isso durante a aula, associando com as respectivas operações dos números reais, ou seja, a gente vai fazer sempre um comparativo entre as operações com matrizes e as operações com números. E por último, a gente vai associar as matrizes com os sistemas lineares, mas é só a ideia. A gente não vai resolver questão desse tipo hoje, é só a ideia. Próxima aula, provavelmente a gente vai resolver, certo? Então vamos para a matriz. O que é uma matriz? Definição formal. Dados mn, números naturais, ou seja, número de 0 até infinito, definimos uma matriz real de ordem m por n em símbolos m, x, n. Tá vendo? Um dos motivos porque a multiplicação não é mais x. Como uma tabela formada por elementos de R, ou seja, por números, distribuídos em m linhas e n colunas. Esses elementos são chamados entradas da matriz. Ou seja, a gente lendo assim a definição formal parece uma coisa de outro mundo, mas a gente vai ver aos pouquinhos. Primeiro, uma matriz é uma tabela. Essa tabela está organizada com m linhas e n colunas. Ou seja, tem um número de linhas e um número de colunas. E cada número que ocupa essas linhas e essas colunas são números reais. Isso é uma matriz, certo? E os números que estão dentro da matriz a gente chama de entradas, certo? São as entradas da matriz. Ou, em alguns livros, algumas pessoas gostam de chamar de elementos. Mas eu não gosto muito de chamar de elementos para não ter confusão com conjunto numérico, que é outra história. Beleza até agora? Ó, um exemplo de matriz. Isso é uma matriz. Ela tem duas linhas. Ó. A primeira linha é essa, a segunda linha é essa. E três colunas. 1, 2, 3. Ou seja, isso é uma matriz que a gente diz 2 por 3. Duas linhas por 3 colunas. Primeiro é sempre o número de linhas. Certo?
Ou seja, essa matriz é uma matriz em que todas as entradas, todos os números que estão aqui dentro são números naturais e por isso também são números reais. Ela tem duas linhas, essa tabela está organizada em 2 linhas e 3 colunas, certo? E é isso, beleza? Matriz é isso, uma tabela. Uma tabela. Para que serve essa tabela, principalmente, no nível da gente? Em outras áreas do conhecimento pode servir para outras coisas. Eu não tenho conhecimento preciso para vocês dizer agora. Mas as matrizes, elas servem principalmente para simplificar para a gente. Na matemática, 2 linhas por 3 colunas. Serve para simplificar o nosso trato com sistemas lineares. O que é um sistema linear? Um sistema de equações do primeiro grau com várias equações e várias incógnitas. Só que a gente vai conseguir transformar esse sistema numa conta com matriz. E a gente vai aprender a simplificar essas matrizes para ajudar na nossa conta. Então, o uso da matriz para matemática nesse nível aí é esse, certo? Resolver sistemas, certo? Como a gente viu na outra aula, os sistemas são muito utilizados para representar problemas que têm vários valores desconhecidos, várias variáveis, várias situações distintas, certo? Então isso aí muito estudado durante toda a história da matemática, isso aí. Então passando. Cada uma das entradas reais dessa matriz são indicadas por sua localização, linha barra coluna. Ou seja, a entrada A12, A é tipo um elemento genérico. Como tem A12, é tipo batalha naval. 1, 2, primeira linha e segunda coluna. Então eu vou aqui, ó, primeira linha é essa. Segunda coluna, primeira coluna, segunda, pá. Então o elemento A12, nesse caso é o número 4, como a gente tá falando aqui embaixo. Certo? Se eu perguntasse aqui, qual é o elemento A23? Vocês diriam que é qual aqui? O A23, nessa matriz aqui. Tô aqui olhando pro chat para ver a resposta. 9, perfeito. Perfeito. Certo? Então, é uma tabela, tem um número de linhas e um número de colunas, que não é necessariamente igual, e para eu localizar os elementos é tipo batalha naval. Eu digo a linha e a coluna do elemento. Aí eu vou lá, pá, achei o elemento, só isso. Não tem o que fazer. Vou explicar o que de novo? Galera tá respondendo nova agora, eu acho que tá atrasado aí. Dá um F5 aí, eu vou esperar, dá um F5. Atualiza a página aí, eu acho que tá meio atrasado. Esse negócio de batalha naval. Nunca jogou batalha naval não, Nathan? Nunca ouvi falar. Anota aí então no caderninho pra jogar batalha naval, que é muito bom, viu? Bota o cérebro pra funcionar. Batalha naval é o mapa é como se fosse o mar. E ele é dividido em linhas e colunas. Aí a gente, tipo, quer destruir o exército inimigo. A gente joga umas bombas. Aí a gente diz, é linha tal, coluna tal. Só que lá, de vez de ser só números, um é letra e outro é números. Mas é a mesma coisa. Passava no Boni e companhia, exatamente. Vamos lá. Ó, mais geralmente a gente indica as entradas de uma matriz arbitrária A, ou seja, a gente vai usar letra maiúscula para representar a matriz. Normalmente é A, B, C, D, são as letras maiúsculas do começo do alfabeto. E a gente usa elas maiúsculas para representar uma tabela, certo? Letras maiúsculas a gente representa a tabela, a matriz toda, e letras minúsculas a gente representa os elementos da matriz, certo? A gente tem que ter essa diferenciação. E a gente, genericamente, diz que o símbolo é o Azinho minúsculo e J, onde I é a linha que o elemento está e J é a coluna. Por exemplo, aquele que eu acabei de dar no outro slide, né? Por exemplo, o número 4 é o elemento A12, porque ele está na primeira linha, segunda coluna. Beleza? Isso é uma matriz genérica. O que é uma matriz genérica? Uma matriz qualquer. Ele só está ensinando a gente como é a representação, certo? O nome dessa matriz é matriz A, maiúsculo, e essa é a matriz. Ela tem M
M linhas e N colunas, que podem ser números quaisquer, esse M e esse N, contanto que sejam positivos e inteiros, certo? E aqui está os elementos, que é justamente nos ensinando a localizar o elemento na matriz. Por exemplo, o elemento 2, 2, segunda linha, segunda coluna, tá aqui, e por aí em diante. Então a gente representa uma matriz qualquer dessa forma ou dessa, certo? Com um colchetezinhos, o I e o J, e informando quantas linhas e quantas colunas tem, certo? Isso aí é só a representação geral, mas vamos passar. O símbolo, agora isso aqui é importante para o nosso texto. Esse símbolo aqui, M maiúsculo e entre parênteses MN, vai denotar para a gente o conjunto de todas as matrizes, que tem M linhas e N colunas, certo? As matrizes têm um conjunto delas. Do jeito que a gente tem um conjunto numérico, conjuntos naturais, conjuntos inteiros, etc, etc, a gente tem o conjunto das matrizes. E a gente vai fazer operações no conjunto das matrizes. Ou seja, a gente vai pegar uma matriz, fazer uma conta com outra matriz e o resultado vai dar outra matriz, certo? Esse é um novo conjunto numérico para vocês. Vamos para um exemplo bem fácil. Classificar as matrizes. O que é classificar? Dizer qual o número de linhas e o número de colunas. Isso, o número de linhas e o número de colunas é a ordem na matriz. A gente diz, a matriz é de ordem 3 por 2. Então ela tem 3 linhas e 2 colunas. E aí por diante, certo? Vamos classificar. Essa primeira matriz aí, quantas linhas e quantas colunas? Até agora tá fácil, né? Só dizer linha e coluna. Pode ser quaisquer números. Quaisquer números reais. Dentro da matriz. 2 por 3, perfeito. Próxima. Vou botar logo as 3. E aí? 2 por 4, não. 2 por 3. Quem falou 2 por 3 para a primeira tá certo. A segunda. 1 por 4. Boa, Pedro. 1 por 4. Uma linha, 4 colunas. E a última, 4 por 1. 1 por 4, 4 por 1. Quem tá atrasado aí tá acertando também. Atrasado no tempo da live. Ó, é o seguinte. Essa matriz, ela só tem uma linha. Essa segunda matriz. Então a gente dá o nome especial a ela, que é matriz linha, porque ela só tem uma linha. E a outra, que só tem uma coluna, a gente chama de matriz coluna, certo? Perceba que nessa terceira, todas as entradas da matriz são iguais a 0. Então, essa matriz é uma matriz nula, tá? Quando todas as entradas da matriz forem 0, a gente diz que a matriz é nula, beleza? Belezinha? Eu acho que tem uma galera muito atrasada, velho. Eu tô vendo isso aqui no chat. Galera bem atrasada no tempo da live. Beleza, matriz nula, todas as entradas iguais a 0. E o que danada é entrada? Entradas são os números que estão dentro da matriz. Que pra gente, nessa aula, são números reais, certo? Sempre vão ser números reais. Não, Ítalo. Não é atrasado de entrar tarde, não. É atrasado de tipo. Sei lá, não tá ao vivo. Não tá quase ao vivo, entendeu? Porque eu tô vendo que eu tô falando. Aí, por exemplo, responde Pedro e Clara. Responde Pedro e Ana. Aí depois de um tempo responde tu. Depois de outro tempo responde Natan, entendeu? Por exemplo. Eu vou demorar a digitar. Beleza. Vou passar. Dizemos que uma matriz é quadrada quando ela tem a mesma quantidade de linhas e colunas. Certo? Quando ela tiver a mesma quantidade de linhas e colunas, a gente chama de matriz quadrada. Nesse caso, a gente diz que esse número é a ordem da matriz. Ou seja, uma matriz quadrada de ordem 2, ela tem 2 linhas e 2 colunas. Uma matriz quadrada de ordem 3, 3 linhas e 3 colunas. E aí sucessivamente. Certo? Não, aí é... Acompanha aí mesmo, Nato, do jeito que tá. É melhor, viu? É melhor. Porque se mexer...
dá problema. Beleza? Matriz quadrada, matriz, mesma quantidade de linhas, mesma quantidade de colunas. Vamos usar essa matriz quadrada aí como exemplo? Eu quero ver se vocês estão espertos. Vamos ver. Essa matriz, qual é a ordem dessa matriz? Ordem, eu quero só a ordem no chat, só a ordem. Ordem 4. Perfeito. Perfeito. Agora preste atenção, eu vou fazer pergunta, preste atenção. Qual é o elemento A24? 24. Qual é? 24. A24. Dois, quatro, galera. 2, 4. Segunda linha, quarta coluna. Olha aí qual é. Ah, muito bem. Sabia que ia acontecer isso, por isso que eu perguntei. Olha, Pedro acertou 24. Os outros que deram 27 estão errados. E Ana, que disse 1,5, chegou perto. Ana, você olhou o elemento da segunda coluna, quarta linha. Você fez ao contrário. Então a ordem importa muito nesse caso, certo? Se fosse 4, 2, o elemento A, 4, 2, você tinha acertado. Mas a gente está falando do elemento 2, 4. Então é segunda linha, quarta coluna. Essa é a primeira linha, essa é a segunda linha. Agora eu vou para as colunas. Meu elemento é da segunda linha, mas ele também é da quarta coluna. Então é primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, quarta coluna. Então ele está na segunda linha e na quarta coluna. Então 24. Certo? Beleza? Vamos fazer outro teste. Beleza, vou fazer outro teste. Esse número aqui, o número 1. Ele é A o quê? A52, ele é o quê? A o quê? Localiza esse número 1 pra mim aqui. Esse número 1 é qual entrada? É a entrada A o quê? Muito bem. Esse Luiz é danadinho, viu? Meu amigo. Deixa eu pegar aqui, deixa eu... Ficamos com calor já. Oxe, botei aqui, não é pra botar aqui não, pô. Aqui, ó. 4, 3, muito bem. 4, 3. Quarta linha, terceira coluna. E esse número 0? Essa entrada igual a 0, que é a única. O único 0 aí é qual? Só tô olhando aqui pro chat pra ver as respostas de vocês. Primeira linha, quarta coluna. Muito bem. Primeira linha, quarta coluna. Perfeito. Meu amigo, esses alunos que estão acompanhando, hein, Pedro? Tu aí que é por fora, né? Mas esses alunos que estão acompanhando essas aulas aqui online, meu amigo, eles vão voltar pra escola parecendo não sei nem o que, pô. Vão voltar desenrolado, pô. Eu tô gostando de ver, Beleza, vamos adiante. A gente chama de diagonal principal. É importante isso quando a gente for falar de determinante nas próximas aulas. Certo? Diagonal principal são esses elementos aqui, ó. Esse e esse. Certo? Diagonal principal são os elementos que tem, tipo, primeira linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, terceira linha, terceira coluna. São esses elementos daqui, ó. Começa desse e vai descendo assim, ó, em diagonal. Por isso que o nome é diagonal principal. Certo? E a diagonal secundária é o contrário. Se essa é daqui de cima descendo, a outra é daqui do final descendo pra cá. Certo?
A gente vai usar diagonal principal e diagonal secundária muito nas próximas aulas. Por isso que eu estou mostrando como é que a gente identifica. Diagonal principal, diagonal secundária. Certo? Tá aqui embaixo. Diagonal principal, 1, 2, 14 e menos 1. Diagonal secundária, 0, menos 5, menos 8 e menos 5. Perfeito? Lembrando, a gente só observa diagonal principal e diagonal secundária se a matriz é quadrada. Se a matriz não for quadrada, não existe isso. Certo? A matriz tem que ser quadrada. Perceba, no começo aqui, ó, estamos falando de matriz quadrada agora, certo? É um caso especial da matriz. Porque matriz pode ter quantas linhas e quantas colunas for. Mas matriz quadrada não, tem que ser igual. Aí por ser igual, a gente tem algumas coisas adicionais, algumas coisas a mais. Essa diagonal secundária só envolve negativo? Não. Zero não é negativo não, tá? Zero não é negativo, mas isso é uma coincidência, certo? Todos os números aqui serem negativos é uma coincidência. Pode ser quaisquer números. Contanto que eles estejam aqui assim, ó, descendo. Certo? Do último elemento descendo, assim. Diagonal secundária. Mas foi uma boa observação, viu? Boa observação aí. Eu não tinha nem percebido que eu tinha colocado esses números assim. Se uma matriz é quadrada e todos os elementos dela são zero, menos a diagonal principal, ou seja, a diagonal principal são números quaisquer e todos os outros elementos são zero, a gente diz que a matriz é uma matriz diagonal. Agora, se todos os elementos forem zero e na diagonal principal só tiver número 1, a gente vai dizer que essa matriz é a matriz identidade, certo? De ordem n. Matriz identidade de ordem n. Essa matriz de identidade é importantíssima quando a gente for trabalhar sobre multiplicação, certo? Então, eu tenho uma matriz que é tudo zero. A gente já viu que se for tudo, completamente tudo zero, é nula. Mas essa não é tudo zero. Só a diagonal principal não é zero. Então é diagonal. Mas se além da diagonal principal não ser zero, todos os números forem o número 1, então é uma matriz identidade de ordem n, certo? Que vai depender. Se a matriz for de ordem 2, vai ser a matriz identidade de ordem 2. Se a matriz for ordem 3, matriz identidade de ordem 3. E aí sucessivamente. Beleza? Posso continuar? Tranquilo. Um exemplo. Identifique explicitamente os elementos da matriz, dessa matriz aí. O que é explicitamente, gente? É dizer todos, um por um. Esse é esse, esse é aquele, aquele outro é aquele outro. Dizer um por um. Certo? Tal que eles sigam essa ordem aqui. Isso à primeira vista é um negócio de outro mundo. Mas quando a gente for fazer, vocês vão ver. Primeiro, a matriz é 3 por 3, né? Então ela tem 3 linhas e 3 colunas. É uma matriz quadrada. Vamos pro quadro. Quadro usada. Beleza. A matriz é 3 por 3. Então eu não vou desenhar a matriz primeiro. Se ela é 3 por 3, ela tem 3 linhas e 3 colunas. Então ela vai ter o elemento... Oxe, tá de azul. Ela vai ter o elemento A1. Primeira linha, primeira coluna. Ela vai ter o elemento A1, 2. Primeira linha, segunda coluna. Não. Primeira linha, segunda coluna. Só que não era pra estar aqui, né? Eu escrevi errado. Escrevi no canto errado. Vou escrever certo pra ficar organizado. Aqui vai ser o A, primeira linha, segunda coluna. E esse é o A, primeira linha, terceira coluna. Tem outro aqui depois desse? Não tem, porque só tem 3 colunas e 3 linhas. Aqui vai ser o A, segunda linha, primeira coluna. Vou dar mais um espaço aqui para ficar melhor. Esse vai ser o A, segunda linha, segunda coluna. E esse aqui vai ser o A, segunda linha, terceira coluna. Beleza? Seguindo. Esse aqui vai ser o A. Vixe Maria. Esse aqui vai ser o A. Terceira linha, primeira coluna. O A, terceira linha, segunda coluna. E o A, terceira linha, terceira coluna. Certo? Esses são os elementos da minha matriz.
Só que ele está dizendo que os elementos da matriz são como? Vou voltar lá no slide para vocês verem. É o A e J é o I menos o J. Ou seja, esse I e J não são números naturais? Então é o I menos o J. Vamos voltar para o quadro. Nesse elemento aqui, quem é o I e quem é o J, galera? Nesse A11, quem é o I e quem é o J? Um e um. Um e um. E não é I menos J? É o primeiro menos o segundo. Quanto é 1 menos 1? Em todo canto do mundo, que eu saiba, 1 menos 1 é 0. 1 menos 1, 0. Beleza? Aqui, nesse, o I é 2 e o J é 1. 2 menos 1, 1. 3 e 1. O I é 3, o J é 1. 3 menos 1, 2. Perceba que eu não estou fazendo o maior menos o menor não, viu? Eu estou fazendo o primeiro menos o segundo. Por exemplo, agora, 1, 2. O I é 1, o J é 2. 1 menos 2, menos 1. Certo? Aqui é menos 1. Não invente de pensar que eu estou fazendo o maior menos o menor, não. Eu estou seguindo a ordem aqui, ó, da questão. A questão está dizendo que é o I menos o J. É o primeiro menos o segundo. Não importa qual seja o primeiro, não importa qual seja o segundo. Então, primeiro menos o segundo. 2 menos 2, 0. 3 menos 2, 1. Vocês aí já estão dizendo os outros tudinho, né? 1 menos 3, menos 2. 2 menos 3, menos 1. E 3 menos 3, 0. Então, esses são os elementos da minha matriz. Agora eu vou fazer a matriz, porque eu não fiz a matriz, são os elementos da matriz. Mas eu já poderia ter terminado a questão aqui, porque eu já mostrei quem é cada elemento. Se ele perguntar quem é o A12, eu sei. O A12 é 1, menos 1, eu já sei. Mas vou montar a matriz para vocês verem. O primeiro elemento é 0, o elemento não, né? A entrada, 1 e 2. Aí depois vem menos 1, 0 e 1. E depois menos 2, menos 1 e 0. Para quem já estudou função, como Pedro, né, Pedro? Pedro já estudou função lá no primeiro ano do ensino médio. Isso aqui é como se fosse a lei de formação da função, certo? A lei de formação. Ele está dando ele tá dando o I e o J e está pedindo a função que seria a entrada, que é I menos J, certo? É isso aí. É como se fosse, né? Porque não é uma função, é como se fosse. Vou voltar para o slide. Entenderam esse exemplo aí, galera? Isso aí é uma das questões mais simples sobre matriz, certo? Ele dá uma coisinha assim e pede para você descobrir quem é a matriz. Sim, beleza, vamos lá. No caso, a diagonal principal é 0, dá alguma coisa com isso? Dá. Mas só que isso tem mais a ver com o determinante. Diagonal principal dá 0, beleza? Tem mais a ver com o determinante. Porque o determinante a gente vai ver que é uma função, certo? Depois. Mas isso aí vai ser outra aula. Mas ele não ganha nome especial. Mas quando a diagonal principal é 0, o determinante dá 0. Vocês vão ver isso nas próximas aulas. Igualdade de matrizes. Primeiro, matriz não é que nem número, certo? Matriz ela pode ter qualquer ordem. Então, primeiramente, para a gente poder falar que duas matrizes são iguais, elas têm que ter a mesma ordem, certo? Eu não posso, por exemplo, comparar. Eu não posso dizer que uma matriz 1 por 2 é igual a uma matriz 2 por 1, porque elas têm ordem diferente. Perceba que a gente está trabalhando agora com coisas que a ordem importa. 1, 2, uma linha, duas colunas. 2, 1, duas linhas e uma coluna, é outra coisa. Então a gente tem que ter muito cuidado com a ordem das coisas. Então, primeiramente, para duas matrizes serem iguais, mesma ordem. Beleza, teve a mesma ordem,
todas as entradas têm que ser iguais, respectivas. A primeira entrada da primeira matriz tem que ser igual à primeira entrada da segunda matriz. O elemento 2, 3, por exemplo, da primeira tem que ser igual ao 2, 3 da segunda, certo? Então, a gente tem que estar ligado nisso aí. Um exemplo. Essas duas matrizes são iguais. As duas matrizes são quadradas de ordem 2. O A1 é 1 nas duas. O A12 é menos 3 nas duas. 7 menos 4. Certo? Ou seja, os mesmos elementos estão na mesma posição e têm a mesma ordem. São iguais. Essa aqui não é igual. Eles têm a mesma ordem? Tem. Eles têm os mesmos elementos? Tem. Eles estão dispostos da mesma forma? Não. Menos 3 aqui está aqui, ó, e aqui é 7. Já não é igual. Certo? Ou seja, eu tenho que ver a posição também. Certo? São os mesmos números? São os mesmos números, só que eles não estão na mesma ordem. Então não é igual. Certo? Não são iguais, essas duas matrizes são diferentes. Perfeito? Aí vocês podem me perguntar: ô professor, como é o nome dessas matrizes? Aqui, ó. Tá vendo que a primeira linha dessa matriz é igual à primeira coluna dessa? E a segunda linha dessa matriz é igual à segunda coluna dessa? Isso não é coincidência, certo? Quando acontece isso, a gente diz que as duas matrizes são matrizes transpostas. E a gente vai utilizar isso em outras aulas também, certo? Só estou dando a deixa para vocês se ligando, certo? Mas elas não são iguais. Elas têm os mesmos números, mas não são iguais. Beleza? Eu acho que agora vem um exercício, se eu salvo engano. Um exemplo. Fazer conta, né? Um exemplo. Determinar x, y, z e t de modo que essas matrizes sejam iguais. Ele já está dizendo, ó, perceba. Ele não está perguntando se as matrizes são iguais. Ele já está dizendo que as matrizes são iguais. E a gente vai usar a igualdade de matrizes para resolver essa situação. Quando é que duas matrizes são iguais? Quando os elementos na mesma ordem são iguais. Certo? Então eu vou montar as equações e vou ver o que é que eu posso fazer. Beleza? Então, vamos para o quadro. Vamos meter uma página nova aqui. Certo? Vou voltar vocês para o slide. E vou anotar só as equações aqui, ó. Ó, o primeiro elemento da primeira matriz é x ao quadrado. Vou fazer de preto, é x ao quadrado. É igual ao primeiro elemento da segunda matriz. O primeiro elemento da segunda matriz é x. Beleza? O A1, né? Tu iguala um termo a outro, exatamente. Aí depois vem 4z. Eu vou colocar do mesmo jeito que está na matriz. Aí depois vem 2x e x. Depois vem 5 e 5t. 5 e 5t. Depois vem y e 3. E depois vem T2 e T. T2 e T. Vou mandar vocês pro quadro agora. Só copiei. Só copiei. Certo? Eu peguei da igualdade de matrizes, copiei para a igualdade de números. Galera, dá uma olhada aí. O que é que a gente já sabe daqui? A gente já sabe o valor de uma letra. Qual é? Só de olhar aí. De duas, na verdade, de duas. A gente já sabe o de Y. Muito bem observado aí. De Y e o de Z. Tá faltando quem? X e T só. X e T. Agora X e T. Galera. X e T. Tá nessa aqui, ó. Vou botar de azul. X tá nessa e nessa. Qual dessas duas equações são mais fáceis, gente? Essa aqui do segundo grau ou essa do primeiro grau? Do primeiro grau, né? Então vamos resolver essa equação, ó. 2x igual a x. Vou passar esse x pro outro lado subtraindo. 2x menos x. Como não sobrou nada lá, deu zero. Quanto é 2x menos x? X. Igual a zero. Descobri o valor de x já. Descobri o valor de x.
Agora de verde. O T tá aqui e o T tá aqui. Qual é mais fácil dessas duas? A do primeiro grau, que é essa aqui. Vamos resolver a do primeiro grau, fazer de verde. 5 igual a 5T. Eu quero isolar esse T, deixar esse T sozinho. Não tem o 5 multiplicando? Passo pro outro lado dividindo. 5 dividido por 5 é igual a T. Quanto é 5 dividido por 5? Em todo canto do mundo que eu saiba é 1. Então 1 igual a T. Ele queria saber o valor de x, y e t na questão. X 0, y 3, z 4 e t 1. Certo? E como é que eu descobri esses valores? Através da igualdade, né? Como eu já sabia que a igualdade de matrizes valia, eu igualei termo a termo, né? Cada um dos termos eu igualei e descobri os valores. Beleza? Entenderam? Vão dizendo aí se vocês estão entendendo no chat. Eu vou pegar uma água, que eu tô morrendo de sede. Beleza? Já volto, rapidão.